Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, que vocês tenham uma ótima semana no dia que começa hoje, segunda, né? Ou seja, a semana começou ontem, domingo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, no livro de Isaías, a palavra diz, levantando, aleluia, se levantando o vento, a tempestade, se levantando as correntes malignas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. O Senhor alvorará contra ele, contra o mal, a sua bandeira. Não temas os ventos, as tempestades, os levante, a fúria. Aleluia. Não temas a nada. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está usando os adébitos lá fora. Diz o Senhor para você. Você não precisa ter medo de nada, porque o Senhor alvorará a sua bandeira contra o mal, contra os espíritos. A nossa função, igreja do Senhor, a nossa função é apenas obedecer a ordem da palavra, o que a palavra nos orienta. A nossa função é só essa. Se nós obedecemos à orientação da palavra, então pode descansar o coração. Descansa o coração porque Deus está no controle. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela é muito fiel. Aleluia, glória a Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra para vocês. Louvado seja Deus. Eu havia falado num vídeo atrás aí, eu havia falado sobre os 7 Espíritos de Deus, né, irmãos? Você já ouviu falar nisso, dos 7 Espíritos de Deus? Ô, irmão, pensei que Deus só tinha um Espírito. Não, pela palavra, são 7 Espíritos de Deus. E Deus trabalha através do seu Espírito, que eu vou falar para você quais são. Eu vou te mostrar aqui dentro da palavra quais são os 7 Espíritos de Deus, e esta é a causa de Deus não aceitar outro espírito. Amém? Louvado seja Deus, porque Deus, ele tem os seus 7 espíritos que trabalham em seu favor, que faz a obra, aleluia, porque louvado seja Deus, ele é pura luz, com ele habita a verdade. Então, eu vou ler aqui em Apocalipse, aleluia, glória a Deus. Primeiro, abre a Bíblia em Apocalipse primeiro, acompanha comigo a palavra de Deus aí. E eu vou falar, neste vídeo, meus irmãos, eu vou falar sobre os números de Deus. Você conhece quais são os números de Deus? E eu vou te falar algo aqui que Deus nos traz para falar. Aleluia, glória a Deus. Quando você sonha com números, você já sonhou com números? Você já teve 1, 2 ou 3 ou mais vezes no decorrer da sua vida que você sonhou com números? Então fica no vídeo, porque hoje você vai aprender o que significa sonhar com números no mundo espiritual, na forma espiritual, o que significa realmente sonhar com números. Fica no vídeo até o final, tá? Não se deixa de se distrair, não deixe ninguém tirar a tua atenção, porque aqui é um momento de aprendizado, é um momento da palavra de Deus sendo falada através da minha fraca pessoa. Eu, com amor, eu chego aqui, eu me coloco à disposição do Espírito de Deus para falar, para ensinar, para orientar, porque tudo isso, irmãos, que nós passamos aqui para a igreja do Senhor que está aqui nesse canal, vem de Deus. Se Ele não me der, eu não tenho nada para dizer, tá bom? Então fica até o final.
É claro, se você quiser aprender, né? Então, irmãos, existem os 7 Espíritos de Deus. E Deus, ele trabalha com os seus 7 Espíritos. E você vai entender, aleluia, se você é uma pessoa que gosta de ouvir das coisas de Deus e de aprender cada dia mais da palavra, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, você está no canal certo, tá bom? Então diz aqui Apocalipse 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja da parte daquele que é e que há de vir, daquele que é, aquele que é, aquele que eras e aquele que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Vai prestando atenção. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. Então eu vou ler aqui o 8, você pode continuar lendo, mas eu vou ler o outro aqui que diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus vivo, aleluia. Então, meus irmãos, os 7 Espíritos de Deus, Deus falava com João para escrever as 7 igrejas da Ásia. Fica no vídeo, presta atenção que você vai aprender um pouquinho mais hoje sobre a graça de Deus, sobre a forma em que Deus trabalha. Então Deus fala com João na ilha de Pátmos, aleluia, e diz a ele: João, escreve as 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas da Ásia, que, aleluia, louvado seja Deus, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, aleluia, as 7 igrejas da Ásia. E o que é interessante, igreja do Senhor que está aqui, o que é interessante é que Deus, ele tem 7 espíritos. E se você ler as cartas, de todas as cartas da igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que cada uma daquelas igrejas, Deus falou de uma forma diferente. Deus, ele falou de uma forma, ele corrigiu de uma forma diferente, ele colocou tudo de uma forma diferente. Por quê? Porque as 7 igrejas da Ásia, João escreveu. Então, a cada carta que foi enviada, porque, pensa comigo, não seria mais fácil Deus falar de uma vez só, em uma carta só? E aquela uma carta ser enviada para 7 igrejas, uma coisa só? Uma palavra só? Uma orientação, um conselho só? Então, nós vemos aqui que o Espírito de Deus, ele fala com João. João, escreve as 7 igrejas da Ásia. Então, João, ele pega ali aquela pena de escrever, né? E naquele pergaminho ele começa a escrever a igreja, aleluia, louvado seja Deus, de Esmirna. Então, aleluia, glória a Deus, ao anjo da igreja, Apocalipse 2, 8. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer, e que o diabo lançará alguns de vós na prisão para ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Eu só li essa primeira aqui para você entrar no entendimento e na luz da palavra. Por que Deus escreveu a igreja de Esmirna de uma forma? Se você ler as 7 igrejas da Ásia, a qual nós já temos vídeo aí há um tempo atrás das 7 igrejas da Ásia. Né? Nós lemos uma por uma e pregamos, falamos ali, explicamos exatamente o que cada uma fala. Então, os 7 Espíritos de Deus.
Então Deus manda João escrever as 7 igrejas, porque cada igreja precisava de algo. Cada igreja, as 7 igrejas da Ásia, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Esmirna, então cada uma delas precisava de um algo. Então Deus, ele tem 7 espíritos. Então Deus, nessa ocasião, ele usa, é falado através das cartas de João, pelos 7 espíritos. Para cada igreja, um espírito. E quais são os espíritos de Deus? Eu vou falar para você. Abre a sua Bíblia em Isaías 11. Abre aí, Isaías 11. Isaías 11. Louvado seja Deus. Eu estou aqui, mas os pernilongos já começam os pernilongos me odeiam, né, irmãos? Louvado seja Deus. Isaías 11, que diz assim. Isaías 11, diz assim. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Presta atenção. 7 espíritos de Deus, que falou às 7 igrejas da Ásia. Quer aprender? Então escute. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo. Porque foi o Senhor Jesus que apareceu na ilha de Pátmos para falar com João. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Presta atenção. O Espírito do Senhor. Um Espírito. O Espírito de sabedoria. Outro Espírito. O Espírito de inteligência. Outro Espírito. O Espírito de conselho. Outro Espírito. O Espírito de fortaleza. Outro Espírito. E o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Isaías 11. Então, meus irmãos, Deus fala com aquela igreja e para cada uma daquelas igrejas, o Senhor usa um do seu Espírito. Ele usa ali, Deus fala com João e João começa a escrever e a dizer à igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras, não temas o que has de padecer por causa do meu nome, né? E qual foi o espírito, é só para você entender e entrar na fiação, qual foi o espírito que falou na igreja de Esmirna? Você já descobriu? Qual foi o Espírito de Deus que falou com a igreja de Esmirna? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz lá, não temas as coisas que has de padecer por causa do meu nome. Aleluia. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará de vós, aleluia, para seres tentados e tereis uma tribulação, tal. Então aqui é um espírito que fala com a igreja de Esmirna, entende? Aleluia. E qual foi esse espírito? Você conseguiu discernir aí qual foi o espírito, aleluia, que falou com a igreja de Esmirna? Porque a cada igreja, as 7 igrejas da Ásia, Deus falou por meio de um espírito, do espírito dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O espírito de Deus que fala com a igreja de Esmirna é o espírito de conselho. Deus, pelo seu espírito, diz aqui, Isaías 11, repousará sobre ele o espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza. Então foi esse espírito que falou com a igreja de Esmirna. Foi esse espírito de Deus que falou com a igreja de Esmirna. Porque, como eu já disse, João poderia ter escrevido, Deus poderia ter falado com ele, escreve uma carta só e envia para todas as igrejas iguais, uma carta igual para todas, mas não. Para cada igreja,
Para cada igreja, Deus enviou um espírito para falar com cada igreja. Então, meus irmãos, igreja do Senhor que está aqui, para cada pessoa que Deus quer trabalhar, fazer uma obra, limpar, purificar, transformar, restaurar, Deus tem formas diferentes de trabalhar. Pensei que tinha caído o vídeo aqui. Então, Deus tem uma forma de trabalhar. Ele usa formas diferentes. Então, esses são os 7 espíritos de Deus. Espírito do Senhor, espírito da sabedoria, espírito da inteligência, espírito do conselho, espírito da fortaleza, espírito do conhecimento e o espírito do temor do Senhor. E nós vemos que se você, não vai dar para a gente falar tudo aqui no vídeo, mas você medite na sua casa e leia cada carta que foi enviada às 7 igrejas da Ásia, para você conhecer. Não é uma coisa que a gente vai usar, certo? Mas é para você conhecer, é para você saber. Porque, olha aqui, ó, espírito de conhecimento. Se eu não tivesse, vou colocar eu, né? Se eu não tivesse um espírito, esse espírito dado por Deus do conhecimento da palavra, das escrituras, como que eu ia chegar aqui e falar alguma coisa para você? Porque só a letra não basta. Tem que ter a visão do céu, tem que ter o Espírito Santo. Só a letra não basta. Não ia bastar eu chegar aqui e falar um monte de coisa para você, da palavra que seja, mas que você não ia entender nada, porque não tem a guia do Espírito. Compreende? Então, meus irmãos, outra coisa que eu quero dizer aqui, para deixar bem claro, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele só trabalha dentro do seu espírito. Compreende? Até a repreensão, quando Deus fala com a igreja de Laodiceia, foi uma igreja que recebeu um espírito de repreensão. Deus falou ali duramente com aquela igreja, né? E tem uma outra igreja aí que Deus também falou duramente com ela, porque eu sei as tuas obras, que estás, tem o nome de que vive, mas está morto. A igreja de Pérgamo, se não me falha a memória, qual Deus fala. Então, para cada igreja, Deus mandou um espírito para falar com aquela igreja. Porque, irmãos, se enquadrando dentro da palavra, Deus, ele é justo. Ele não vai corrigir, vamos colocar assim, ele não vai corrigir uma pessoa, sabendo que aquela pessoa, ele não vai condenar, ele não vai destruir aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa não foi culpado daquele algo. Aquela pessoa não foi culpado daquilo que aconteceu. Então, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus, ele sabe minuciosamente de tudo. Ainda que o juiz chegue a condenar alguém por algo que ele foi culpado, por evidências que aconteceu, por circunstâncias que foram ali provados, sabe? Deus, ele sabe se verdadeiramente aquela pessoa foi culpada ou não. E qual que é esse espírito que julga esta parte? É o espírito da justiça. É o espírito de Deus da justiça. Então, para cada coisa, para cada ação, Deus tem um espírito para trabalhar. Deus trabalha porque é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Se você perguntar para mim, irmã Carmelita, você sempre soube disso? Eu digo para você, não, eu não sabia disso. E por que eu estou sabendo agora? Será que eu fui lá fazer teologia, ou cartologia, ou sei lá o que, bacharel, né, que fala? Não, não fiz nada disso não, irmãos. Sabe quem me deu esse espírito de conhecimento? Foi Deus. Sabe como? Humildade, joelho no chão e querendo entender melhor a Bíblia. Porque para Deus te dar um espírito, um desses espíritos, conselho, sabedoria, inteligência, conhecimento, temor do Senhor, você precisa querer. Você precisa querer, né?
Então, quando você diz, não, eu quero aprender mais de Deus, então você abre o acesso, você abre a oportunidade de conhecer. Porque tem um ditado que as pessoas usam e diz assim, que conhecer é poder. E realmente, se a gente olhar, assim conhecer é poder. Porque já pensou, a gente chega na presença de um advogado, de um juiz, sem conhecer, sem conhecimento nenhum das leis, sem conhecer nada? Então, conhecer é poder. E é necessário ter conhecimento, principalmente agora nos últimos dias que estamos vivendo sobre a terra, onde a proliferação do pecado está aumentando, aonde o engano está aumentando, aonde o diabo está aumentando as suas técnicas de engano, de ludibriar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, buscar o conhecimento de Deus para saber se aquele Espírito que falou na boca daquela pessoa, se é o Espírito Santo de Deus, que Espírito que é aquele. Porque se não tiver o espírito de conhecimento, você vai ser enganado. Meus irmãos, dias atrás, não saindo da palavra, mas dias atrás, eu assisti um vídeo, eu achei interessante o tema daquele vídeo, simples, abri aquele vídeo, então ali tinha um pastor falando com uma pessoa, assim, bem de qualquer jeito mesmo, né? Então, de repente, o demônio pegou a boca daquele rapaz. E aquele pastor colocou a mão assim, fez assim sobre ele. Quando ele fez assim, o diabo tomou a vida daquele rapaz. E ele realmente ficou possesso. Ai, meu Deus, caiu a live? Não. Entrou uma ligação aqui. Então, aquele rapaz, ele ficou possesso. Aí, na hora, ele já, as mãos, o rosto ficou desfigurado, enrolou as mãos dele para trás. E ele, irmãos, se você não tiver o dom de discernir, muitos vão ser enganados. E aquele rapaz, quando o demônio pegou ele, o demônio, eu não sei se foi o Exu Caveira ou o Zé Pilintra, foi um demônio assim. Irmãos, aquele demônio começou, o irmão falava as coisas com ele, interrogando aquele demônio, ele começou a falar em línguas. Aquele espírito começou a falar em línguas, falando em línguas, irmãos, e a língua que ele falava era idêntica ao que essas línguas, as línguas estranhas que nós falamos, era idêntica, mas muito parecida. Se você não tiver o dom de discernir, o dom do conhecimento, muitos serão enganados. Vão receber profecias falsas, vão receber revelações falsas, vão receber coisas falsas do diabo, achando que é de Deus. Aleluia. Então, irmãos, é muito importante você buscar, você querer conhecer, sabe? Você querer entender as coisas de Deus. Não é pecado você perguntar para Deus sobre tal pessoa, sobre tal profeta, sobre tal irmã, sobre tal irmã. Não é pecado você perguntar para Deus se é Deus que está usando ou não. É claro que para a gente chegar nesse ponto, a gente também tem que ter e querer ter uma vida alinhada às coisas de Deus, né? Não é de qualquer jeito também. Então você precisa ter um espírito alinhado às coisas de Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Voltando para a palavra, então João escreve às 7 igrejas da Ásia. E cada igreja Deus falou por um espírito do Senhor. E quem se manifestou na ilha de Pátmos, vou repetir, para falar com João, foi Jesus Cristo. O próprio Jesus se manifestou no Espírito do Senhor, como revela aqui ao profeta Isaías, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele é conselheiro. Em Isaías 9 também diz, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus, ele é maravilhoso. Isaías 9, 6. Porque um menino nos deu, um filho nos nasceu, e o principado estava sobre seus ombros,
E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus é tremendo na vida de uma pessoa. Vale a pena você buscar a presença de Deus. Então, Deus revela a João as 7 igrejas da Ásia. E nós conhecemos, irmãos, que fala também em Apocalipse 4, enfim, todo Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus, fala sobre as 7 trombetas, os 7 anjos e as 7 cidades. Então, o número 7, ele é o número de Deus. Todo mundo, acredito que já ouviu isso, que o número 7, porque Deus criou o mundo em 7 dias, aleluia. Então, o número 7 é número de Deus. Mas só que tem uma coisa, não é só o número 7 que é o número de Deus. Existem outros números que são números de Deus. O número 3 é um número de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus ficou 3 dias no túmulo, no 3º dia ele ressuscitou. Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias. Com 3 dias, Jonas saiu do ventre da baleia. Lázaro ficou no túmulo 3 dias. No 4º dia, ele saiu do túmulo. Então, o número 3 é um número de Deus. Presta atenção. O número 12 também é um número de Deus. Em Apocalipse 21, 22 nos fala sobre as 12 cidades, os 12 alpendres, as 12 portas. E nós lembramos também que lá em Gênesis fala quando o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, isso une provas de que o número 12 é um número de Deus. Então, quando o povo sai do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, que eles saem do outro lado, ao atravessar a margem, e quando o mar se fecha, ali, Deus fala com Moisés, e diz a Moisés, está lá em Gênesis, você pode ler, e diz a Moisés, Moisés, diga aos 12 chefes das 12 tribos, 12 tribos, Manassés, Efraim, Levi, Zebulum, Judá, 12 tribos, Benjamim, 12 tribos de Israel. Então, quando as 12 tribos de Israel passam pelo mar, chega do outro lado, o número 12. Então, Deus diz a Moisés, Moisés, diga aos chefes de cada tribo, para cada um deles pegar uma pedra branca, aquelas pedras que ficam no deserto, né, que é o que mais tem no deserto, é pedra, né? E quando se trata de pedra, é só Deus para tirar as pedras do nosso caminho. E o Espírito de Deus me traz aqui agora, desceu quente do céu agora. Deus vai tirar as pedras do teu caminho. Tu crê? Alamanto e decalamandaramasuri alamanai. Dei canterevassori alamanai. Se tiver pedras no teu caminho, te atrapalhando, te impedindo de você prosseguir, você está querendo servir a Deus, você está querendo buscar o Senhor, você está querendo se revestir, e as pedras estão te atrapalhando, decantalamai, decalamanai. As pedras serão retiradas do teu caminho, diz o Senhor para ti. Alamanduiri calamanahassi alamanai. Então Deus fala com Moisés, diga aos chefes das 12 tribos, para cada um deles pegar uma pedra e colocá-lo na margem do rio. Ali, exatamente onde o rio foi fechado, onde o mar foi fechado. Aleluia. Por que isso, irmãos? Porque 12 é um número de Deus. Jacó teve 12 filhos. Então o número 12... vai prestando atenção que você vai entender todo o significado desta palavra no dia de hoje. Então, Deus, ele traz e ali ele coloca aquelas pedras e faz um monte.
Cada tribo, um por vez, foi colocada aquelas pedras e fizeram um montante ali de pedra das 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, as 12, o número 12 é o número de Deus. Outro número que é número de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é o número 21. O número 21 é um número de Deus. Eu não vou especificar os outros números, vou apenas falar por conta de num vídeo não ficar muito extenso, eu vou apenas falar. Mas o número 21 também é um número de Deus. E uma das confirmações é quando Deus fala com Daniel após 21 dias. E louvado seja Deus, tem 2 livros na Bíblia. 2 livros na Bíblia, que eu cheguei até a anotar esses 2 livros, mas sinceramente eu acabei esquecendo de trazer. Mas eu cheguei a anotar que para mim não esquecer. Tem dois livros da Bíblia que tem 21 capítulos. É um no Novo Testamento e outro no Velho Testamento. Tem 21 capítulos. Amém? Louvado seja Deus. Depois você pode aí com o tempo, você pode vasculhar a Bíblia aí e descobrir quais são os 2 livros dos 2 profetas que tem 21 capítulos. Amém? Louvado seja Deus. O número 33, irmãos. O número 33 também é um número de Deus. Número 33, aleluia, diz a palavra do Senhor lá em Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o número 33 é um número de Deus. Amém? E para complementar, Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão e ele foi batizado aos 33 anos. Jesus foi batizado aos 33 anos. Amém? E ele cumpriu o seu ministério ali, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aleluia, o número 33 é um número de Deus. O número 40 é um número de Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Então, o número 40 é um número de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros exemplos aí, mas para não se estender, aleluia, glória a Deus. Permitindo Deus, em outra oportunidade, falamos. Louvado seja o nome do Senhor. E tem outros números também, irmãos, biblicamente falando, que também são números de Deus. Então, o que eu quero dizer com esse conjunto de números que eu acabei de citar? Se você é uma pessoa que sonha, que já sonhou com números, não importa se foi número par ou ímpar, ou os 2 juntos, né? Não importa. Se você é uma pessoa que sonha com números, os números, se você sonha com números, isso significa, no mundo espiritual, que Deus tem um chamado contigo. Porque cada número que eu citei aqui é um trabalhar de Deus. Que nem o número 12. O número 12 é um número de chamado. O número 12, Jesus escolheu 12 discípulos. Então, o número 12 é o número de chamado. E por aí vai. Cada número tem seu significado. O número 3 é o número da adoração. Amém? O número 3, aleluia, é o número da Trindade. Então, é o número da adoração. Então, para cada número existe um mover profético. E se você, não importa quem você seja, não importa quem você seja, se você é uma pessoa que sonha com números, no mundo espiritual, Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer se revelar para você. Quando você sonha com números, há quem diga no mundo que no mundo físico, no mundo material, as pessoas dizem que quando sonha com número é sinal de sorte, pode jogar na loteria, pode jogar no bingo, pode jogar nisso, naquilo. Olha, no mundo espiritual, no mundo físico e material, as pessoas entendem desta forma, mas no mundo espiritual não é assim.
Quando você sonha com número, é porque Deus está querendo falar com você. Principalmente se estiver dentro do seu sonho, tiver esses números. Você sonha com, vou dar um exemplo, 133 ou 13, tem um 3, ou 121, tem um 12. E por aí vai. Então, não importa se é ímpar ou par, mas se você sonha com números, isso significa que Deus tem um chamado no mundo espiritual com a sua vida. Então, cabe a você analisar se você é uma pessoa que sonha com números, se você vez por outra sonha com números aleatórios. Teve uma vez, irmãos, que eu sonhei com um monte de número assim, ó, um monte de número. 2, 3, 4, 10, 15, 20, 40, 50, 70, 80, 90. Era um monte de número. Eu sonhei com um monte de número. E vez por outra eu sonhava com número. Só que eu nunca parei para entender o que significava esses números. Aí um dia, eu conversando com meu irmão carnal, né? Ele gosta dessas coisas de jogo, né? Então eu falei assim, ele falando em número, ele falou assim para mim: ô Carmelita, cita um número aí para mim. Eu falei: para quê? Ele falou assim: não, porque eu vou jogar. Eu falei: nossa, hein? Aí ele falou assim: vai, cita um número aí. Eu falei assim: eu sonho com números, mas não tem nada a ver com esse negócio de jogo, não. Ele falou assim: não, então, se você sonha com número, é para você jogar na loteria que você vai ganhar. Ele falou para mim, ele falou: é para você jogar na loteria que você vai ganhar. Eu falei: pode ser, mas eu não acredito que seja, dentro de mim, não acredito que seja isso, não. Irmãos, e passar pouco tempo depois, Deus me esclarece o que era aquilo que eu sonhava com o número. Meu irmão, não faz muito tempo que eu sonhei com o número 777, 777. Falei: Senhor, mas o que quer dizer esse número? 777. Aí outra vez sonhei com um número, eu via assim numa placa, numa casa, aquele número bem grande assim, 121. Daí eu comentei com uma irmã, falei: nossa irmã, eu sonhei com um número. O que será que quer dizer com... Então, vez por outra eu sonhava com um número. E eu não estava entendendo que era Deus falando comigo, que era Deus se comunicando comigo, era Deus dizendo assim: filha, busca mais conhecimento, filha, busca mais um despertar, busca mais da minha presença, quero eu falar contigo, quero eu desenvolver em ti a minha vontade, o meu projeto, os meus planos, a minha obra. Era Deus me chamando para este ministério. E eu não estava entendendo, irmãos. Então, certo dia eu estava dormindo, acordei pela manhã, logo cedo. E o Senhor me traz, o Espírito de Deus me traz e falou comigo. O Senhor falou comigo assim: minha serva, fala sobre os números. Fale sobre os números de Deus. Irmãos, aí sabe quando você vai pegando... É um quebra-cabeça, né? Tá uma peça aqui, outra peça lá, outra peça lá. Aí você pega aquele quebra-cabeça e vai montando, e vai montando, e vai montando, e você chega a uma conclusão. Aleluia. Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. É só buscar a sabedoria que Ele dá. Amém? Então eu falei: amém, Jesus, amém. Eu vou falar sobre os números, né? Sobre os números, né? Tem outros números também. Então, se você sonha com número, você é uma pessoa espiritual, sabia? Então, você vai falar aqui para mim, porque Deus sabe disso. Deus sabe aqui quem sonha com número. E Deus sabe com quem Ele está falando. Mas eu não sei. Então, você vai deixar aí nos comentários: irmã, eu já sonhei com número. Várias vezes, ou uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, sabe? Sonhar com número. Então, se você sonha, até pessoas do mundo, irmãos, até pessoas que não servem a Deus ainda, a pessoa sonha com número, é Deus querendo se revelar para ela. Deus tem um chamado na vida dessa pessoa. Até as pessoas do mundo.
sonha muito com número, aí eles acham que é para jogar na loteria, eles acham que é para jogar no bingo, que é para jogar na rifa, que é para jogar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, na Loto Fácil. Não, gente, esses números são coisas espirituais da parte de Deus. É Deus querendo falar com o ser humano, e o ser humano não tem entendimento, não procura saber, não procura buscar da forma espiritual, porque as pessoas vivem tão carnalmente que para eles não existe um mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, irmãos, é tão real, mas tão real, quanto eu falando aqui com vocês. O mundo espiritual é real, é real. O mundo espiritual, ele existe. Ele é real e ele está em torno de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você, a partir de hoje, procura analisar o que acontece com você. O que acontece com você? Procura analisar. E você vai achar o fio da meada e você vai entender o que Deus quer falar contigo e qual é a obra que Ele tem contigo. Porque como eu disse aqui, para cada igreja, Ele enviou um Espírito do Senhor, Espírito de Deus, mas foi cada um dentro do conselho, dentro da sabedoria, dentro do temor do Senhor, né? Teve igrejas aí que ele repreendeu para que aquela igreja temesse mais a Deus, temesse mais e saísse da idolatria. Então, é tudo isso, é um conjunto, irmãos, de coisas espirituais. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra tenha te ajudado, eu espero que você tenha entendido o que Deus está falando, mas em resumo se você tem sonhado com números, você é uma pessoa espiritual e Deus quer ter um contato maior espiritualmente com você. Amém? O Senhor é quem escolhe. O Senhor é quem escolhe. Amém? Então, louvado seja Deus, atente para isso, observe isso, leia o Apocalipse, onde fala sobre muitos números, irmãos. Ali é que a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção, mas a Bíblia inteira fala de números, fala a respeito de números. Números das cidades, números dos reis, quantos reis reinou naquele país, naquela nação. A Bíblia usa muito números, se você prestar atenção. Amém? Aí fala lá, o Jesus fala que 38 anos ele ficou lá na beira daquele tanque. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com aquele fluxo. E percebe, irmãos? Percebe que os números têm tudo a ver com o trabalhar de Deus? A mulher ficou 12 anos com fluxo de sangue. Após 12 anos, ela tem um encontro com Jesus e é liberta, é salva. Então, o mundo espiritual tem tudo a ver com números. Amém? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Agradecemos a Deus com uma oração. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, visita essa pessoa que me escuta, visita esta pessoa, mesmo que ela não te serve, mesmo que ela ainda não é uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas aqui está a palavra para que ela venha conhecer e saber que o Senhor está vendo, está sabendo de tudo, meu Pai, porque tudo tu conhece, tudo tu sabe. Pai, eu entrego ela nas tuas mãos, salva a alma dela, liberta ela, tira do vício, repreende os espíritos malignos, as perturbações, repreende os espíritos que oprime a mente dessa pessoa, que não deixa ela entender a palavra, não deixa ela entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita essa pessoa agora que me escuta. Agora, Pai, agora. Amandoria lamai. Ria lamassui de canta lamai. Agora, Senhor, visita o coração desta pessoa agora. Se está triste, se está abatido, se está angustiado, se está sem direção, Senhor, dá direção para essa pessoa. Dá, meu Deus, o que ela necessita hoje, Pai. Porque é como diz a tua palavra, aleluia, cada dia nós temos uma cruz para carregar. Meu Deus, confirma a necessidade, abençoa essa pessoa hoje, para que ela tenha, meu Deus, o respaldo, para que ela tenha a força, para que ela tenha a alegria, Pai, de vencer mais um dia na tua presença, para que ela não venha desistir, porque em toda a tua palavra, em
todos os 66 livros, o Senhor, o Espírito do Senhor fala, não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão e te ajudo a caminhar. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esta pessoa, alegra este coração, fortalece esta alma, não deixa ela perder a esperança, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tira essa angústia, tira essa dor, tira esse sofrimento, em nome de Jesus eu expulso o mal, eu repreendo o mal, no nome de Jesus Cristo, Pai, passa o bálsamo, Senhor, tu conheces onde está a mais profunda ferida, tu conhece a mais profunda das decepções, tu conhece, Pai, o que causou esta dor interna no coração e na alma desta pessoa, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, meu Deus, que nos revela a palavra da sabedoria, Pai, pelo teu Espírito Santo de fortaleza, Aramanai, Rialamandria, Lamassori, Canta, Lamassia, Lamai, o Espírito de fortaleza esteja sobre esta irmã, esteja sobre este irmão, Senhor, ele não tem força, meu Deus, ele quer, mas ele não tem força, Senhor, visita ele agora, visita ela agora, dá-lhe a oportunidade, Deus, dá-lhe a oportunidade, abre-lhes a oportunidade, abre-lhes as portas, Senhor, para que ele tenha a oportunidade, a chance de te servir melhor, de adorar o teu nome e de dizer que só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro sobre todas as causas que foram colocadas aqui, meu Deus, sob pedidos de oração, que tu conhece que são muitas causas, Deus, são muitas os pedidos, Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, eu oro, eu peço que a vitória, que a bênção, que a alegria, que a paz, que a saúde, meu Deus, no nome de Jesus esteja sobre todos eles, não só agora, Senhor, mas até a tua volta, que eles estejam bem na tua santa presença. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Gratidão, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E você do outro lado, confirma comigo esta oração, dizendo amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.